Doutor Gonzalo, Tá o que o senhor achou do depoimento? Eu vou até colocar um trechinho aqui, curtinho, para a gente ver, porque para mim esse aqui é o foco do problema. Tem só 54 segundos, né? É o Osmar Terra Plana tentando lá explicar o inexplicável, sabe? As previsões que falharam, todas as previsões dele falharam. Não é que falharam as previsões foram feitas para falar, né? Vamos ver algumas delas. Espera aí, ó, 1 minutinho e meio aqui para o doutor Gonzalo se rejubilar de um colega médico que virou deputado federal e perdeu completamente o juízo. Vai lá, fala aí, Osmar Terra Plana. Esta epidemia, na minha opinião, vai ser menor com muito menos dano para a população que a epidemia do H1N1, por exemplo. O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus. No H1N1 nós não fechamos um restaurante. Estava falando do presidente Lula, era governo dele, ninguém pregou quarentena. E foi muito mais grave e matou muito mais gente do que o coronavírus vai matar. E no Brasil se atinge o pico no máximo em 2 semanas, até menos. O pico da nossa epidemia vai ser em abril, né? Provavelmente na 3ª semana de abril, e termina no final de maio. Nós vamos entrar em junho já praticamente sem epidemia no Brasil. A curva está seguindo a curva normal, são 7 semanas, 8 semanas, e dali para baixo ela diminui. Nós vamos terminar essa epidemia no início de junho. Ok, deputado. O novo coronavírus não pode sofrer mutação e recontaminar a mesma pessoa? Não, isso não existe em epidemia. Num período curto de epidemia não tem esse problema. Pode ter um vírus um pouquinho, pode ser um pouquinho diferente do outro e tal, mas não tem. Esse risco não acontece, senão as epidemias não acabavam nunca. E as epidemias acabam em 14 semanas. Ela começa e termina. Em junho não vai ter mais epidemia. Alguns estados, como o Rio Grande do Sul, estão aumentando um pouco por causa do frio, mas em 2, 3 semanas começa a baixar também. A epidemia está indo para o fim, né? E ele vai terminar sem a vacina. Vamos ter uma onda, não é uma segunda onda de vírus, que não vai ter. As previsões que eu fiz foi baseado não num estudo matemático apocalíptico, como foi o do Imperial College, mas nos fatos que existiam na época, em março, fevereiro e março. Quais eram os fatos, e assim se faz a ciência, quais eram os fatos concretos que existiam em fevereiro e março? Os fatos concretos que existiam em fevereiro e março era a epidemia da China. A China teve um surto completo. Ela começou, subiu e desceu e terminou. Tem 4 mil mortes na China até hoje. Era o surto que tinha na época para ser analisado. 4 mil mortes num país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes nos levou à ideia de que não seria uma coisa tão grave. Mesmo aconteceu com o surto da Coreia, 185 mortes, do navio Diamond Princess, 7 pessoas morreram em 3.500. Esses eram os dados, esses eram os fatos que tinham na época. As previsões que eu fiz foi baseado não num estudo matemático apocalíptico, como foi o do Imperial College. Já vi você está repetindo aqui, doutor Gonzalo, e aí, o homem é ruim de cálculo, viu? Até nós aqui que não entendemos nada, nem de medicina, nem de matemática, acertamos mais do que ele. Como é que a gente pode entender uma coisa dessa? Eu achei até ofensivo para a inteligência coletiva um depoimento tão escrachado desse, com mentiras rematadas e tudo mais, mas eu imagino que o senhor deve ter passado mal, o senhor que entende do assunto, né? Bom, eu começo a que não assisti, porque eu prezo muito a minha saúde mental. Esse tipo de espetáculo eu não assisto. Mas depois eu fui ler, não é? Li aí os sites de notícias, essa coisa toda. O cara é uma pessoa fantástica. Ele fez a felicidade de um monte de gente que trabalha nesses sites de desmentir notícias falsas, porque ele inundou o país de notícias falsas ontem e deu trabalho para esse povo que trabalha nesse tipo de site. Os caras começaram a ter que desmentir coisa, buscar coisa, levantar coisa, como você fez aí, colocando essas reminiscências das bobagens fantásticas que ele falou. Então, o sujeito tem uma certeza... a certeza que Nelson Rodrigues chamava a certeza dos ignorantes, né? Ele fala com uma capacidade de falar, não, é isto eu sei porque eu vivi. Então, ponto, lá vem bobagem, né? É impressionante a capacidade que ele teve de mentir e de falar bobagens ontem na CPI. É incrível. É impressionante. Ele não conseguiu falar uma verdade. Agora, o que é mais grave, né, doutor Gonzalo? Bom dia. O que é mais grave é que esse sujeito certamente ajudou o Brasil a ter mais pessoas contaminadas, porque ele fazia a cabeça do Jair Bolsonaro,
e o Jair Bolsonaro, pelas gravações, você percebe que ele falava, o Bolsonaro repetia, ele falava, o Bolsonaro repetia. Né? Quantas mil pessoas não morreram por conta desse negacionismo? Não, será que eles vão pagar algum dia o preço de tudo que está acontecendo no Brasil, doutor Gonzalo? Veja, a impunidade é uma marca da justiça brasileira. Né? A impunidade e a participação nessa sociedade elitista e excludente. Né? Há pouco vocês falavam de como se constituiu como se constituíram as grandes propriedades no Brasil. As grandes propriedades no Brasil se constituíram com a grilagem. Né? Da mesma forma, as grandes fortunas. Não tem nenhuma grande fortuna que, de alguma forma, não passou por algum processo tipo grilagem. Então, o Brasil tem uma história de impunidade desde quando foi constituído. Em grande medida, eu acho que o Terra ele tende a ficar impune. Eu acho que tende a ficar impune. Lógico, vai ser desmentido, vai ser visto na rua como um sujeito mentiroso, propagador de notícias falsas. Ele é o responsável, ele é um dos responsáveis pelo presidente da República, porque o presidente da República tem um cérebro de galinha, desse tamanhinho. Então, jamais ele seria capaz de bolar essa teoria da imunidade de rebanho. Aquilo lá são profissionais da medicina, com certeza, que fizeram a cabeça dele. E ele acreditou. E a consequência dele ter acreditado, não comprar vacina, não fazer isolamento social, não usar máscara, mortes. Ponto. Responsabilidade, o senhor Osmar Terra, que tem prestado fantásticos desserviços ao país, né? Naquela questão das comunidades terapêuticas, na questão da drogadição. Ele é um sujeito que é a favor da punição, da proibição. Ele é um cara tóxico, é o mínimo que eu posso dizer, é um cara tóxico. O Osmar Terra é um cara tóxico. Eu conheci o Osmar Terra na década de 80, quando ele estava lá lutando pelo SUS. Ele não era assim, ele era um cara diferente. Foi secretário da Saúde do Rio Grande do Sul, eu o conheci como secretário da Saúde do Rio Grande do Sul. Agora, de repente, ele foi ficando desse jeito aí. Ele deve ter tido algum problema no lobo frontal. Sempre. O lobo frontal é uma coisa que a gente não sabe para que serve, né? A medicina teve durante muito tempo uma dúvida sobre o sujeito levava uma pancada na cabeça e aquele pedaço do cérebro desaparecia e desaparecia alguma função junto. Levava uma pancada lá atrás, ficava cego, levava uma pancada aqui do lado, não falava mais, levava uma pancada aqui na frente e não sabia o que acontecia. O cara ia ficando só com um comportamento diferente, só mudava o comportamento. Aí nós fomos descobrindo que o lobo frontal era o lobo da razão. Ele deve ter levado uma cacetada aqui na frente, aqui na testa, e foi perdendo a razão, ficou desse jeito aí que nós estamos vendo. Não tem outra explicação.